clássico, depois de 3 anos, depois de 10 jogos. E eu também queria te ouvir em relação ao... não é que eles são protagonistas da arbitragem, mas eu acho que o estilo da arbitragem é muito diferente. O Daniel Paulista vai conceder a entrevista, está perguntando sobre... o nosso Pedro Henrique Rabelo está perguntando sobre como ele viu o clássico e essa vitória. Estou muito feliz pelo andamento do trabalho, né? O início ainda, praticamente completando somente um mês de clube e conseguir enxergar, e acredito que muitos também estão enxergando uma equipe que está jogando organizada, que tem ideia de jogo, que consegue ter um padrão mesmo com tão pouco tempo de treino, né? Nós entramos numa maratona de jogos e estamos jogando consecutivamente. Então, assim, estou muito feliz. Mais uma vez vejo que o Goiás foi superior dentro da partida. Acho que teve o controle do jogo. Vila teve uma oportunidade no início do jogo, muito perigosa, por sinal, mas num contra-ataque. Até ali as coisas ainda estavam se ajustando, mas acho que desde aquele momento o Goiás foi o dono da partida, né? Onde controlou bem as ações, teve as melhores oportunidades. Claro que por não aproveitar essas oportunidades, o jogo como um clássico se torna muito nervoso, é tenso, né? E aí o histórico recente também pesa, né, no psicológico, não só dos atletas, mas também do próprio torcedor, onde fica uma atmosfera de apreensão. Mas mesmo assim, no segundo tempo, nós tivemos grandes oportunidades para definir o placar. O Vila, lógico, foi perigoso, melhorou e principalmente nas bolas paradas levou perigo, laterais jogados na área levou perigo, onde em uma jogada como essa pode-se encontrar o gol dentro da partida. Mas de uma maneira geral eu gostei do que vi do Goiás, acho que a equipe se apresentou bem, as alterações surtiram efeito, né? Naquele lance do contra-ataque o Jean já pediu substituição e parece que coincidentemente o Jajá também no mesmo lance acusou também a substituição. Então nós tivemos que fazer os nossos dois extremos que vinham muito bem na partida, rápidos e encontrando os espaços na defesa do Vila Nova, nós tivemos que fazer as alterações. Mas quem entrou também conseguiu manter um padrão de velocidade, um padrão de agressividade na parte ofensiva. E aí sim, com as trocas do meio campo também deram novamente vida, energia, porque tanto o GG, Lourenço e Lucas se desgastaram muito dentro do jogo, porque cobramos um jogo de muita intensidade, de muita força ofensiva, e isso desgasta muito dentro do jogo. Mas, como eu digo, de maneira geral foi uma boa apresentação, mais um jogo sem sofrer gol, mais uma vitória. Em 2 clássicos, uma vitória e um empate, a equipe segue na sua invencibilidade, agora na primeira colocação geral da competição, que era o objetivo nosso, mas foi somente uma partida, tem muita coisa pela frente e temos que continuar trabalhando, sempre pensando nas vitórias que teremos pela frente. Eu acho que a arbitragem, assim, é um padrão de estilo de Série A, de um cara que atua em um mercado sul-americano, em competições internacionais, onde o jogo acaba seguindo em muitos momentos, né? Qualquer faltinha que o jogo é parado. Claro que tem um lance, na minha visão, revendo o lance aqui, acho que foi pênalti no primeiro tempo a nosso favor, em cima do Jean, com o Formiga derrubando ele naquela oportunidade, mas tinha VAR e no VAR também não chamaram, né? Mas de uma maneira geral, acho que o árbitro não interferiu no resultado da partida, o resultado foi justo, a vitória do Goiás. Daniel, boa noite, parabéns pela vitória. E aí, não está numa condição muito boa, né? Mas o Daniel Paulista, a gente vai conseguir entender. Se dá tranquilidade, né? Está sendo perguntado pelo Edson Júnior, se dá tranquilidade para ele seguir trabalhando normalmente, ele vai responder agora. Ganhar o Vila Nova, para que isso lá na frente, de repente, a gente está muito bem, para que você tenha colocado. E ele está sendo perguntado se dá tranquilidade para que não pense que está tudo certo lá na frente e seja surpreendido. O assunto do nosso pós-jogo aí no vestiário, onde, claro, tem que ser comemorada a vitória, porque é sempre muito difícil vencer, e vencer ainda um grande rival tem que ser comemorado. Nós temos que aproveitar esse momento, mas entender que
Na sequência, o trabalho ele tem que continuar. O campeonato ainda tem muita coisa para acontecer. Outros clássicos poderão vir pelo caminho e nós temos que continuar evoluindo, nós temos que continuar crescendo em busca dos nossos objetivos. O Goiás não ganhou nada na competição. O Goiás ganhou jogos que são importantes, que mostram que a equipe está no caminho correto, no caminho de trabalho, no caminho de construção, no caminho de planejamento. Falta muita coisa? Falta, com certeza. Tem jogadores ainda que podem melhorar, jogadores que podem crescer. O nosso próprio sistema também pode evoluir dentro das próprias partidas que virão, porque o nível ele vai aumentar, dos adversários. E ao mesmo tempo nós também temos que evoluir no nosso jogo, para que nós consigamos continuar vencendo, que é o nosso objetivo. Daniel, boa noite, Vila Luciana, Rádio Bandeirantes, estamos ao vivo mais uma vez. Até em cima dessa evolução que você falou aí, o Goiás teve 2 jogos pesados, Na quinta-feira pegou a equipe da Abecate, para mim foi o mais pesado até agora, e agora pega um outro jogo pesado também nesse clássico contra o Vila Nova, Dentro dessa evolução aí, do jogo de quinta para cá, o que você imagina que o time pode ainda chegar dentro daquilo que você quer? Eu acho que a gente pode evoluir em todos os sentidos. Acho que não só os 2 jogos, eu acho que o nosso jogo em Anapolina também foi um jogo bem complicado, porque a Anapolina naquele momento era, se eu não estiver enganado, 2º ou 3º colocado, entendeu? Então assim, vinha motivada, na sequência de vitórias também, nós fizemos um jogo bastante competitivo lá e conseguimos uma vitória que continuou nessa crescente que está acontecendo dentro do clube. Agora, defensivamente a equipe tem se portado muito bem, na solidez, não tem tomado gols. O Tadeu tem sido muito pouco exigido dentro dos jogos e tem contribuído muito na construção de jogo, O Goiás fez um gol hoje com a bola começando do Tadeu, de pé em pé, com lucidez, com movimentações trabalhadas, e encontrou o seu gol dentro dessa nova filosofia que nós estamos executando. Tivemos uma oportunidade no segundo tempo, que seria outro gol também de muito trabalho, de muito toque de bola, de envolvimento sobre o adversário, mas não aconteceu, Mas é fruto de trabalho. O trabalho, como eu disse, está no início. Vão haver situações que nós vamos precisar melhorar, nós vamos precisar evoluir. Hoje é satisfatório, é muito bom. Acredito que o nosso torcedor está feliz com aquilo que ele tem visto dentro de campo, mas sendo bastante realista, nós temos que continuar trabalhando, porque pela frente nós teremos ainda grandes adversários para enfrentar. Daniel, boa noite, André da Band News. E em cima disso, o Goiás, em pouquíssimo tempo contigo, parou com aquela ligação direta do Tadeu com o ataque, a bola passando no meio de campo, o Goiás trabalhando a bola, o Goiás sendo Goiás do passado. No dia a dia, essa alteração que aconteceu no Goiás, deu trabalho para ti no dia a dia, você conscientizar os seus jogadores dessa nova postura tática? Porque a maioria dos atletas estavam aqui o ano passado, E um outro ponto, como é que você viu aquela confusão após o jogo, até mesmo a expulsão do Luizão? Bom, a questão é que essa filosofia de maneira de jogar, ela já estava enraizada, e aqui eu não entro na questão se é certo ou errado. Eu acho que cada um trabalha da forma que acredita, mas eu acredito que o modelo ideal é aquilo que nós estamos construindo. E olhando para características dos nossos atletas, tanto os que ficaram aqui no ano passado, quanto aos atletas que chegaram, eu acho que nós temos qualidade de pôr a bola no chão e jogar, entendeu? Lógico, a bola longa, ela se faz parte, ela é do futebol, em determinados momentos vai acontecer, mas ela não pode ser uma única alternativa e ser o padrão de uma equipe. Ela tem que ter, pela característica e pela qualidade dos nossos atletas, nós temos que tentar jogar, nós temos que tentar envolver os adversários com toque de bola, com organização de movimentação para envolver a marcação do adversário, e é o que tem acontecido. E eu estou muito feliz com isso, Mas, como eu disse, é uma coisa que tem que continuar evoluindo. Claro que os adversários estão nos estudando, estão vendo a maneira de jogar, estão vendo os movimentos que acontecem para tentar neutralizar, e nós temos que continuar trabalhando para evoluir, crescer, aumentar o nosso nível de jogo, porque a gente quer mais, a gente tem objetivos maiores e temos que trabalhar muito ainda para que a gente possa ter chance de conquistar lá na frente. Com relação à confusão, acho que infelizmente, clássico é assim, Tem muita energia envolvida e em alguns momentos acaba passando da conta. Eu não vi o que aconteceu. Infelizmente, nós tivemos um jogador ali expulso na confusão.
É uma perda significativa, pensando que temos ainda mais um jogo nessa primeira fase, mas aconteceu, né? Confiança em quem vai ter a oportunidade de jogar no próximo jogo, já que ele não vai poder atuar, então vamos seguir trabalhando da mesma forma. Daniel, boa noite. Vitor do Globo Esporte. Uma fala do Tadeu ali no final do jogo me chamou a atenção, eu queria ouvir sua opinião sobre isso. Ele falou que o Goiás foi para o jogo hoje mentalmente muito forte, assim, sabe? Queria saber de você como foi essa preparação mental. Realmente o time mostrou uma sobriedade e uma superioridade também em relação ao Vila Nova. Quero ouvir sua opinião sobre isso e também sobre esse alcançar, né, da liderança do Campeonato Goiano, faltando uma rodada nessa primeira fase. Não, acho que alcançar a liderança é um objetivo. Claro que vamos trabalhar para tentar conseguir, mas se caso não acontecesse, iríamos trabalhar da mesma forma, tentando sempre evoluir a equipe, né? E ainda existe mais uma rodada e tenho certeza que será uma rodada muito difícil, porque jogar lá em Umas também com uma situação difícil na competição, será um jogo complicado. E com relação ao Tadeu, o que o Tadeu falou é o que nós trabalhamos no sentido do que nós precisávamos entender que nós iríamos ganhar o jogo por aquilo que nós apresentássemos de futebol e não no lado agressividade, mostrar a valentia. A valentia que nós tínhamos que mostrar era jogando futebol, era com a bola, ser uma equipe envolvente, que faça aquilo que treina dentro do jogo, e acho que conseguimos. E sem a bola, marcar muito forte, organizado, padronizado, os encaixes de marcação muito bem feitos, para neutralizar o adversário, como acabou acontecendo também. Então acho que tudo que foi trabalhado, não na semana, porque nós tivemos somente ontem para colocar os atletas em campo, porque nós não tivemos nem treino, porque ontem eles não tinham condições de treinar nada devido ao processo ainda de recuperação, né? Que nós jogamos quinta à noite, né? Então, assim, o nosso processo de recuperação foi ainda mais tardio que o nosso próprio adversário. Mas, de uma maneira geral, foi positivo a postura da equipe, porque também entendeu que, psicologicamente estando forte, tecnicamente as coisas iam acontecer, porque nós estávamos preparados para um grande jogo. Fim da entrevista coletiva.